Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã deste sábado, estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês e tem bastante novidade aqui no nosso canal. Eu gostaria de falar para você o seguinte: o Flamengo está movimentando muito o mercado da bola e nessa semana ele pretende entrar de forma agressiva para contratar novos jogadores, como por exemplo, nesta sexta-feira teve a novidade do Léo Ortiz, que pressionou o Bragantino porque quer jogar no Flamengo. Tem a possibilidade também do Juninho Capixaba, Matiazinha, o Evander. O Flamengo está movimentando o mercado da bola. Nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. Tem aí o João Guilherme, tem também o Vene Casagrande, tem o Mauro, tem também aqui o Bernardo Ramos. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas faz o seguinte, chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 3.000 likes para esse vídeo. Mas para isso eu preciso muito da força da torcida do Flamengo em peso no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Megão React, eu convido você a fazer parte, lembrando você que aqui todos os dias nós trazemos notícias e informações do Flamengo. Por isso vai aqui embaixo e ative o sininho das notificações, assim sempre que a gente postar o vídeo, você estará recebendo no seu celular, no seu computador. Agora faz o seguinte, vai nos comentários e escreva nos comentários de qual cidade, estado você está assistindo nossos vídeos. Escreva aqui para você participar com a gente. Se você é de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, escreva nos comentários de qual lugar que você está assistindo nossos vídeos e também qual é o reforço que você acha que o Flamengo precisa fazer para essa temporada 2024. Participe aqui do nosso canal. Agora, uma notícia muito triste que aconteceu na noite dessa sexta-feira foi o falecimento do Lobo Zagallo. Infelizmente, ele estava lutando aí, teve uma falência múltipla de órgãos e ele não resistiu e infelizmente tivemos essa péssima notícia na noite desta sexta-feira. Deixamos aqui nossas condolências aí para a família. Você que é torcedor do Flamengo, se você puder fazer essa homenagem aí também ao Zagallo, escrevendo aí nos comentários aí, porque o Zagallo vai deixar muita memória aí no futebol brasileiro, né? Foi técnico do Flamengo também, da seleção brasileira e vai deixar muita saudade aí pro nosso futebol. Então esse daí, vou deixar aqui a nossa condolência aí pra família do velho Lobo Zagallo. Então esse daí, nação, vamos então pro vídeo de hoje. Créditos, canal João Guilherme, ESPN Brasil, Vene Casagrande, Bernardo Ramos, link na descrição. Bora então para as últimas notícias do Flamengo. O torcedor do Flamengo quer saber, cadê o lateral esquerdo? Vem o Vinha, vem o Capixaba do Bragantino, novidades, Vene Casagrande, um lateral esquerdo é prioridade do Flamengo, a contratação agora. Tem o Léo Ortiz também, que o Flamengo quer, o zagueiro. Primeiro que você passa pra gente? Boa tarde, que eu não consegui nem te dar boa tarde. Cheguei aqui no laço, ufa. No fim das contas, tudo dá certo. A verdade é essa. Amigo. Sempre dá um jeito. Enfim, obrigado ao motorista de aplicativo que deu a moral também, veio ali. O Wesley. Acho que foi o Wesley mesmo, é isso mesmo. Pô, obrigado pela moral. O lateral direito é rápido, né? Conseguimos chegar. E o Flamengo precisa de um lateral esquerdo rapidamente também, porque atualmente só tem o Ayrton Lucas. E aí você me questionou sobre o Vina e sobre o Juninho Capixaba. São duas negociações que estão travadas. Na verdade, do Juninho Capixaba seria uma espécie de plano B, porque o plano A é o Vina. Inclusive o Tite até conversa com ele. Um ou outro, né? Não tem como trazer os dois nesse momento, até pelos valores solicitados pelas respectivas equipes. No caso da Roma, por exemplo, pede 10 milhões de euros no Vina. E a proposta inicial do Flamengo foi de 6 milhões. Então há uma diferença ainda. Só que o Tite vê o Vina como o plano A. Ele pede o Vina, inclusive liga para o Vina, entrou em contato para apresentar o projeto. Só que é uma negociação que é muito difícil, tal como a do Juninho Capixaba. Eu arrisco a dizer que o Flamengo vai ter que mirar um plano C. Nossa, nenhum dos dois? Mas, o que emperrou? Valor. É sempre valor. E assim, a forma como o Flamengo negocia é a forma da diretoria. Se acerta com o jogador, se acerta com o empresário do jogador e aí o empresário tenta a liberação junto à equipe. Se caminhar bem, aí a diretoria do Flamengo pode até embarcar lá para a Europa, como gostam de fazer, como chamam de mochilão europeu, pode até ir atrás do jogador. Sempre vem coisa boa, mas sempre dinheiro não é problema para o Flamengo, Vene? Agora tá... Mas, contenção? Não é porque você tem uma boa saúde financeira que você vai pagar aquilo que a equipe pede.
porque senão fica supervalorizado. Por exemplo, no caso do Red Bull Bragantino, que inicialmente venderia por 6 milhões de euros o Léo Ortiz, só que aí nas conversas com o empresário do jogador, o Bragantino falou, não, nosso combinado era para vender para um clube europeu, não para um clube brasileiro. Então, para um clube brasileiro, a gente dificulta. E a verdade é o seguinte, quando você negocia com um clube que não precisa de dinheiro, é extremamente difícil. Então o Flamengo está provando do próprio veneno, porque quem negocia com o Flamengo rala pra caramba para conseguir ter sucesso na negociação. No caso do Red Bull Bragantino é a mesma coisa. Estamos falando hoje de um clube que, financeiramente falando, está bem. Até porque é uma SAF, é uma empresa Red Bull Bragantino. Né? Não é o clube Bragantino, é uma empresa. E, de fato, a vida do Flamengo com o Léo Ortiz está muito difícil. Agora, repito, não é porque você tem uma boa saúde financeira, que você está bem financeiramente falando, que você pode pagar aquilo que o outro clube vai pedir. Porque senão fica supervalorizado. Para ser bem sincero, 6 milhões de euros no Léo Ortiz eu já achava um valor alto, mas eu entendo porque é um pedido do Tite e tal. Agora, pagar 10 milhões de euros como o Red Bull Bragantino está pedindo pelo zagueiro, não faz o menor sentido. É um zagueiro de 27 anos e aí você tem que parar e analisar. O Red Bull Bragantino está tomando uma decisão que é extremamente difícil, porque o jogador já disse que quer sair, o empresário do jogador está lá brigando com o clube, então ele vai ficar com um jogador insatisfeito. Eu acho melhor entrar num acordo aí. Mas, enfim, o Flamengo está entrando em dificuldade, está tendo dificuldade nessas negociações. Por outro lado, muita gente fala assim, nossa, o Flamengo está demorando a contratar. Sejamos francos, qual é a prioridade no primeiro semestre? O Flamengo vai ter apenas o Campeonato Carioca. Precisa ter tanta pressa? Óbvio que o cenário ideal é você ter o reforço ali na reapresentação, no dia 8 de janeiro. Mas não acontecendo isso, eu acho que o Flamengo não tem que contratar com pressa para dizer que está contratando. Eu acho que o Flamengo tem que ter cautela mesmo nas negociações e tentar negociar o máximo possível em relação aos valores. Enquanto isso, vários jogadores estão sendo oferecidos ao Flamengo, o que é normal. Mas o tiro tem que ser certeiro e a gente lembra que a principal janela do futebol internacional é a do meio do ano. A gente confere agora, o mercado da bola segue agitado, como a gente colocou aqui com o Vene. E ele já tinha antecipado essa história do Gabigol no Corinthians, né? Agora o Corinthians teria desistido. Conta pra gente aí, Alce. O Flamengo vive os últimos momentos de férias até iniciar a temporada 2024. A equipe se reapresenta na próxima segunda-feira à tarde. O único reforço do clube, por enquanto, é de La Cruz, que não estará ainda na reapresentação do elenco. O jogador chega ao Brasil na terça e deve comparecer ao rubro-negro na quarta. O time não contará mais com Everton Ribeiro, que mesmo assim estará com o grupo para se despedir na semana que vem. Por outro lado, o Fla segue tentando outras contratações. Alguns deles são o atacante Luiz Henrique, o meia-campista Evander, o lateral esquerdo Matias Vinha e o zagueiro Léo Ortiz. Em relação a Matias Vinha, a Roma pediu 10 milhões de euros para negociar. Por conta do valor, o rubro-negro tem enfrentado dificuldade para avançar. Já a negociação por Léo Ortiz segue amarrada, já que o Bragantino não deseja perder o atleta para outro clube brasileiro. Outro alvo do rubro-negro também é do time paulista. Juninho Capixaba tem sido bem avaliado pela diretoria, porém o valor por ele é considerado alto. Ao todo, o Bragantino quer 35 milhões no atleta. Enquanto isso, quem continua no Fla é Mateuzinho. O jogador despertou o interesse do Bragantino, mas recusou proposta. Contudo, o Corinthians também avalia o lateral, porém ainda não oficializou valores. A prioridade para Mateuzinho agora é voltar a ser a opção de Tite e conquistar a vaga no Flamengo. Além disso, se inspira em Rodinei para trilhar um caminho de vitórias. Em 2022, Rodinei terminou a temporada amado pelos rubro-negros, principalmente após conquistar o título da Copa do Brasil. E nesse mesmo embalo, Mateuzinho quer fazer o ano de 2024 ser o melhor da carreira. Olha, o Flamengo, né, a nação rubro-negra fica aí louca da vida, e agora só contratou o De La Cruz, não vai contratar mais ninguém. O Flamengo está encontrando dificuldades no mercado da bola, principalmente com o Red Bull Bragantino, que está pedindo muito alto pela dupla Léo Ortiz e Juninho Capixaba, pedindo pelos dois algo próximo de 100 milhões de reais. Aí tem duas situações. Primeiro, que eles sabem que o Flamengo tem muito dinheiro e querem tirar dinheiro do Flamengo. E segundo, que eles não querem perder os jogadores, principalmente para o Flamengo, que é uma equipe que pode
né, realmente se recuperar em 2024 e montar um elenco muito forte. O Flamengo vem muito forte para 2024. Então, o Red Bull Bragantino está fazendo colocações para que o Flamengo não compre os jogadores, né? O Flamengo está negociando os 2 jogadores, principalmente o Léo Ortiz, já bateu na mesa lá e falou para os caras: vocês tinham me colocado uma situação para mim e para o Paulo Pitombeira, que é o meu empresário, que se chegasse uma proposta de 6 milhões de euros, vocês me negociariam. O Flamengo chegou com essa proposta e o Red Bull Bragantino não negociou. E agora está pedindo 12 milhões de euros. Então, há uma rota de colisão entre o jogador, o empresário dele e o Red Bull Bragantino. O desgaste é muito grande. Eles ofereceram 5 anos de contrato, um aumento salarial expressivo para o Léo Ortiz, mas ele quer jogar no Flamengo. E agora, como é que fica? Então, eu acho, sinceramente falando para vocês aqui, que essa situação ela vai acabar sendo resolvida exatamente por isso, pela vontade do jogador. O cara vai ficar lá muito chateado. Então, isso vai acabar forçando um acordo. Acho que o Flamengo terá que gastar mais do que 6 milhões de euros, que tinha pretendido gastar com ele. O Tite pediu com muito carinho a contratação dele, mas não vai pagar 12 milhões de euros, porque, convenhamos, é muito caro. O Nino, que é um grande zagueiro de seleção brasileira, no mínimo do mesmo nível do Léo Ortiz, se não for melhor, hein? Foi vendido para o Zenit da Rússia por 5 milhões de euros. Então, realmente, é um preço exorbitante que estão pedindo pelo Léo Ortiz. Mas o Flamengo vai ter que gastar dinheiro nisso aí, se quiser ter o Léo Ortiz. Mas não vai pagar 12 milhões de euros pelo zagueiro Léo Ortiz, né? E também tem a situação do Vinha e do Juninho Capixaba, porque é o seguinte: o Flamengo hoje tem só o Ayrton Lucas, Felipe Luiz se aposentou. Os dois, o Vinha e o Juninho Capixaba, são os alvos do Flamengo. O Vinha é o primeiro da lista, o Capixaba fica como stand-by. Só que o Capixaba tem essa situação também acoplada ao Léo Ortiz, é do Red Bull Bragantino. E os caras estão pedindo alto, né? A Roma pediu 10 milhões de euros pelo Vinha e não está abrindo mão disso. 54 milhões de reais. O Flamengo está considerando o valor alto, tenta barganhar o preço, não tem pressa, está analisando aí o que vai acontecer no mercado da bola, porque é o seguinte: abriu a janela europeia, pode aparecer uma proposta pelo Vinha, mas talvez não apareça, porque ele é um jogador que está desvalorizado lá, ele não vinha sendo aproveitado na Roma e foi emprestado para o Sassuolo. Então o Flamengo vai esperar, porque se não aparecer proposta, o time italiano vai ter que negociar o Vinha por um valor mais baixo. Aí você vai falar: pô, João Guilherme, a pré-temporada e tal. Minha gente, o Flamengo, ele terá até o final de março o Campeonato Carioca. A competição pesada do Flamengo começa a partir de abril, a fase de grupos da Libertadores da América. Evidentemente que o ideal é que todos os contratados estejam já desde a pré-temporada, mas isso não será possível. O De La Cruz estará, o Léo Ortiz, o Juninho Capixaba e o Vinha, eles têm grande chance de não estarem, principalmente o Vinha, que vem lá do futebol europeu. O Léo Ortiz, eu acredito que possa até estar, por causa da negociação aqui entre clubes brasileiros, né? Agora, até o dia 2 de fevereiro, hein, a janela lá na Europa, né? O Flamengo vai aguardar. A prioridade é o Vinha, que também já disse para Roma, como o Léo Ortiz disse para o Bragantino, que tem o interesse de jogar no Flamengo. Ele vê com bons olhos essa volta para o Flamengo, ficar aqui na América do Sul, perto do Uruguai, jogando e conseguir conquistar mais espaço também na seleção uruguaia. Ele considera isso, né? O Flamengo ainda tenta também, paralelamente, a negociação com o Juninho Capixaba. Aí entra o Léo Ortiz no meio da parada, só aceita liberar o Bragantino, o jogador, por uma quantia de 6 milhões e meio de euros. Ou seja, o Bragantino está pedindo 12 milhões de euros pelo Léo Ortiz e 6 milhões e meio de euros pelo Juninho Capixaba. São valores fora da realidade, mesmo para um clube que é bilionário como o Flamengo, e o Flamengo não pagará isso, né? Então, essa é a situação. Vamos ver
o que vai acontecer. Mas são negociações difíceis e que vão exigir paciência. Então não fiquem aí apressados, porque essa situação vai demorar, envolvendo aí Léo Ortiz, um lateral esquerdo, lateral direito não será contratado, tem a situação do Thiago Maia e do Fausto Vera, que ainda pode acontecer, e tem o Evander. Evander é um jogador realmente que o Flamengo tem interesse na contratação dele, mas os valores, por enquanto, também estão sendo considerados altos. Beleza, galera? Não, tem aí outro erro do Marcos Braz. O Marcos Braz, cerca de 15 meses antes do contrato do Gabigol se encerrar, lá para outubro do ano passado, deixou tudo acertado, praticamente acertado, para renovar o contrato do Gabigol, nas bases mais ou menos que foram reveladas pela imprensa há poucos dias, né? Com mais 4, um ano, que é esse ano que estamos agora, mais 4, com aumento de salário, com luvas, com tudo que teria direito. A notícia pegou mal, a torcida reagiu mal pela fase dele. Por que você vai dar um aumento, um contrato novo tão longo, até 32 anos, para um jogador que está em má fase? Que história é essa? Por que esse tempo todo de contrato? E dentro da diretoria repercutiu muito mal. Parou no Landim. Não sei se o Landim já tinha autorizado ou não o Marcos Braz a fazer esse acordo. Possivelmente até ter dado sinal verde. Mas travou nele. Ele sentiu, opa, parou. Agora, os representantes do jogador, quando vão negociar, claro, eles não estão errados. Eles vão chegar e falar, não, vocês acertaram com a gente isso aqui. Agora eu quero isso aqui, 4 anos nessas condições. E vai ficar esse impasse. Se o Corinthians volta amanhã, querendo oferecer ao Gabigol um contrato maravilhoso, claro que ele vai especular em cima disso. O Corinthians ou qualquer outro clube. Ou seja, o Flamengo se meteu também numa situação ruim nessa negociação, porque vai ficar o dito pelo não dito. O Flamengo fala, não foi bem isso que eu prometi. E os representantes do atleta falam, não, vocês prometeram sim. Essa situação agora é uma outra pataquada do departamento de futebol encabeçado pelo Marcos Braz. Não tinha nada que negociar um negócio desse, tão cedo. 15 meses antes, né? Qual o sentido, qual a lógica? Não, mas ele pode assinar um pré-contrato. Então tá bom, faz um contrato de 1 ano, 2 anos, em bases mais razoáveis. Se o Gabigol estivesse jogando em 2023 o fino da bola, fazendo gols decisivos, ganhando títulos, acho que ninguém ia nem reclamar. Não, renova com ele, vambora. O cara tá, né? É ídolo. Mas não, foi o contrário, as aparições em entrevistas. O que ele fez naquela entrevista no Podpah, inverte os papéis. O jogador do Flamengo, dando uma entrevista, flertando com outro clube, com sua torcida, que foi a torcida do Corinthians. Sendo entrevistado pelo Igão, que estava com a camisa do Corinthians, que é corintiano ali, puxando o assunto, e ele jogando charme. Pô, não, porque seria lá, negócio de favela, é muito legal. Usou uma outra palavra, né, um palavrão. Pô, peraí, cara. Não tem cabimento, cara. Se ele fosse um atleta livre, um jogador que estivesse indo para o Corinthians, legal, bacana. Se jogasse no futebol internacional e estivesse aqui de férias, poderia até ser. Mas não, são clubes. Pega um jogador do Corinthians, imagina o Cássio dando uma entrevista e falando, jogar no Flamengo seria, né? Nossa, aquela torcida do Maracanã, quando eu vou lá, eu fico realmente impressionado. O corintiano ia gostar. Não, legal, o Cássio elogiando a torcida do Flamengo. A banana. Os caras ficam furiosos, lógico. O torcedor não gostou. Então, quando o Gabigol faz isso, ele arranha a sua idolatria. Eu acho que é pouco inteligente. Porque ele não conquista os corintianos com isso, só os bobos que se iludem com isso. Porque está jogando só um charminho, né? E ele fica mal com a torcida que o trata tão bem. E que esse ano que passou até teve alguns momentos de crise, por conta dessas atuações. Que agora está fazendo treinamento físico, bota na rede social, não basta. A questão é técnica também. Tem que melhorar a finalização, chutar com o pé direito, aprender a cabecear, aumentar o repertório dele como jogador de futebol. Está bem fisicamente, tecnicamente mal, não vai resolver rigorosamente nada. Então, mais uma pataquada capitaneada pelo Marcos Braz. Porque fez um acordo e eu acho que aí o agente do Gabigol não está errado, não. O cara vai falar o quê? Se você botou isso aqui para mim, eu agora quero que você cumpra. Então como é que vai ser? É muito possível, provável, não sei, mas é possível que haja um grande impasse na renovação do contrato do jogador. E aí, eu não duvido nada que o Corinthians chegue lá e fale, não, eu pago isso tudo. Porque é mais ou menos que nem o Rames Rodrigues, né? O São Paulo contratou o Rames Rodrigues assim. Não, vem aqui, luvas é no ano que vem. Ano que vem chegou. Daqui a pouquinho tem que pagar. Retorno técnico ele não deu até agora. Tomara que ele jogue bem e tal, mas não aconteceu. Porque o dirigente de futebol é dessa maneira. Depois vê como é que fica. Amaldo, quando a parceria Landim e Algodão, quando o Algodão vai conversar com o staff do Gabigol, vamos combinar aqui que seja 3 anos, 2 milhões por mês, mais luva. O Algodão, ele leva pro Landim e o Landim aprova, né? Esse é o ciclo normal. O ciclo normal é esse, a minha dúvida... Você acha que ele chegou e falou, não, tá feito. Depois leva e falou, fechei assim. A minha dúvida é se antes de apresentar, de concordar, né, com isso, ele submeteu a aprovação do presidente ou se ele por conta, não, o presidente vai topar e tal, eu não sei, só não sei. Eu sei que parou no presidente, foi ali que parou, isso aí é certo. Quando bateu nele, e acho que não foi só porque ele achou
muito coisa parecida. Foi também pela repercussão, porque muita gente já foi no ouvido e falou, peraí, que negócio é esse? Por que vai dar mais 4 anos de contrato com aumento de salário? O jogador em má fase, gente, o Gabigol hoje, a realidade, a pessoa já esqueceu, ele é reserva. Ele é reserva no Flamengo. Ele não é nem titular. Ele não é um reserva assim, ele é reserva, ele é banco. Ele era com o Sampaoli e continuou com o Tite. Ele é banco. E eu não sei nem como é que ele vai entrar nesse time. Ele vai ter que capinar sentado, como diria o Apolinho, para conseguir arrumar um espaço nesse time. Pela característica, pela formação do time do Tite, pelos jogador que já chegou, enfim. Se for 4-3-3, ele vai ter Pulga, De La Cruz, Arrascaeta, os 2 pontas, que pode ser Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Onde que ele vai entrar? Ele vai ter que fazer algum outro papel, talvez jogar de ponta direita. Como é que vai ser? Vai barrar o Pedro? Será? O Tite levou o Pedro para a Copa, não levou ele. Eu estava pensando nesse time, será que Pulgar, Gerson e Arrascaeta, ou De La Cruz pelo lado direito, Cebolinha pelo esquerdo, pode ser isso? Pode ser também. E o Pedro... Pode ser, ou o Gerson na ponta direita. Então, mas de uma forma ou de outra, é ruim, é difícil de entrar aí para o Gabriel se encaixar. Ele vai ter que estar voando e vai ter que se adequar ali ao que o Tite vai querer. E quando a gente usa a seleção brasileira como referência, o que acontece? O Gabigol não disputava a posição com o Pedro. Ele disputava a posição com outros jogadores de lado, né, na visão do Tite, né? Que ele levou vários jogadores para jogar do lado do campo. E o Pedro era o homem de margem de área. Mas o Tite levou o Pedro. Ou seja, claramente ele gosta do Pedro. O Gabigol, mesmo quando o Gabigol estava fazendo gol de final de Libertadores, ganhando tudo, artilheiro do Brasil em 2019, ele não era chamado. Era chamado eventualmente. Então, me parece que pelo retrospecto, não é que o Tite não gosta do Gabriel. O estilo, a maneira de jogar do Gabriel não me parece, pelo histórico, ser aquela que ele mais gosta para o time dele. Então, para o Gabriel jogar, eu imagino que ele vai ter que estar muito bem para criar aquela situação que o Tite vai ficar, eu tenho que encaixar esse cara no time. Treinando pra caramba, entrando, metendo gol, jogando muito bem. E aí não é uma questão só física, é técnica também. Tecnicamente ele teve um declínio muito grande no ano passado. Então ele tem um desafio. Ele hoje é um reserva. Com reserva você não pode negociar em bases de jogador em alta. Não está em alta. Foi reserva na final do Carioca com o Vitor Pereira, em vários jogos com o Sampaoli na reta final da passagem dele. Contra o Botafogo mesmo, que foi uma das mais importantes vitórias do Flamengo no ano só de fiascos, lá no Newton Santos, no Engenhão, ele ficou atrás do gol aquecendo e não entrou. O jogo que o Bruno Henrique decidiu. Que foi a primeira derrota. Também, né? Também ficou fora. Na final da Copa do Brasil, ele é escalado de saída no Maracanã, foi um desastre. Aí já aqui no Morumbi ele fica no banco. Quando entra a primeira bola, ele cai. Ele vai dominar, cai. Então é muito mal. Então assim, ele hoje é um reserva. E aí parou no Landim. Agora, a pataquada está formada. Ainda sobre o Flamengo, a gente tinha comentado aqui do Felipe Luiz, ainda no começo do programa. Felipe Luiz se aposentou, pendurou as chuteiras. E agora o Flamengo está buscando aí um lateral esquerdo no mercado da bola. Tem a possibilidade do Juninho Capixaba, negócio que envolve aí 6,5 milhões de euros, 35 milhões de reais, mas o Flamengo também tem outro negócio com o Bragantino pelo Léo Ortiz. E a outra opção seria o Matias Vinha, mas a Roma pede 10 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais. Então são as duas possibilidades que aparecem para o Flamengo, mas duas equipes fazendo jogo duro, no caso da Roma e também no caso do Bragantino. Mauro César, sobre essa questão, em quem o Flamengo deveria concentrar suas forças e tentar a contratação? Juninho Capixaba, Matias Vinha ou até mesmo um outro nome no mercado? O scout do Flamengo podia trabalhar com outra possibilidade aí. Mercado sul-americano, tantos bons jogadores, né? Que às vezes a gente vê primeiro na Europa ou depois numa seleção aqui, né? Em quem o Flamengo deveria concentrar as suas energias nesse exato momento? O Léo Ortiz, o que está acontecendo é que o jogador teria uma promessa do Bragantino de viabilizar a sua saída e o jogador quer ir para o Flamengo. O Bragantino alega que não era bem isso, que os valores mais ou menos ali que o Flamengo oferece, algo próximo, seria para uma venda para o exterior e está pedindo muito mais dinheiro que o Flamengo ofereceu. Então, uma distância grande aí. A estratégia do Flamengo, pelo que eu apurei, vai ser esperar. Deixar que o empresário, o jogador pressione o Bragantino até chegar perto de um acordo. O Flamengo não vai priorizar outro zagueiro, vai aguardar. Por quê? A temporada começa agora, eu até não discordo muito disso não, acho que o ideal é você ter todo mundo no primeiro dia de trabalho, mas para jogar o Campeonato Carioca agora no começo do ano, entre você contratar na correria e você esperar mais algumas semanas e trazer alguém em fevereiro, final de janeiro, perto do Carnaval, não vejo o menor problema, porque você ainda vai ter muito tempo para o cara chegar, se incorporar, treinar, entrar em forma, conhecer os colegas, até de chegar na reta final do Campeonato Carioca e depois na parte importante da temporada, é tempo suficiente. Não vejo isso como um problema não, e são negociações difíceis, né? Então até entendo que o tempo pode ser usado, porque você vai esticar a corda numa negociação, né? Um puxa daqui, um puxa dali, uma hora, é o caso lá do Vinha.
É claro que a Roma vai ficar especulando ao máximo, ela tem tempo para isso, para tentar tirar mais do Flamengo ou de algum outro clube que se interesse. Mas pode chegar um momento que a Roma tenha que falar, cara, eu preciso vender pela grana que eu tenho, porque eu tenho que comprar jogador. Eu preciso vender esse cara que está emprestado para poder atender alguma demanda lá do Mourinho para reforçar jogadores com jogadores contratados. Ele está emprestado para o Sassuolo, ou seja, o cara está fora dos planos do clube que detém os seus direitos. Mas o Capixaba, pelo que o valor que está sendo pedido, acho que não vai haver nenhuma chance de negociação. Então, acho que a tendência é o Flamengo esperar o Léo Ortiz ao máximo e buscar outros jogadores para lateral. Aliás, algum nome vai pintar, eu não tenho nome, mas eu sei que eles estão de olho em mais nomes para a lateral esquerda. E eu acho que em algum momento vai vazar algum nome. Alguém vai conseguir apurar, eu não tenho esses nomes, repito, mas a informação que eu tenho é que eles já têm plano B de jogadores aqui do Brasil e de fora do Brasil, que atuam no exterior para tentar preencher essa lacuna, porque só tem o Ayrton Lucas, né? Só tem um lateral esquerdo no elenco. Porque o Vinha está caro demais, acho que não vão chegar no valor que a Roma quer, e o Capixaba também. O Léo Ortiz, que é o jogador que, assim, dos três, me parece bem claro que é o mais desejado pelo Flamengo. Então eles vão esperar, vão ver se consegue se aproximar de um acordo. Até os colegas do GE trouxeram a informação que o Mateuzinho interessaria ao Bragantino, ofereceram uma boa proposta, um salário melhor, e o Mateuzinho não quis ir para lá. Porque o Mateuzinho, ele se inspira no Rodinei. O Rodinei é a inspiração do Mateuzinho. E eu observei realmente que ele se inspira no Rodinei. No Fla-Flu, a falha que ele cometeu foi típica do Rodinei. E no Atlético Mineiro 3-0, daquele sacode que o Galo deu no Flamengo Maracanã, a falha dele no primeiro gol, nem o Rodinei cometeria. Então ele consegue ser pior que o Rodinei defensivamente. Mas o defensivamente é um horror. Como o Rodinei é péssimo defensivamente. Mas o Rodinei no ataque ainda consegue ser produtivo. E na última temporada foi muito bem. Do meio para frente funcionou sempre muito bem. Você quer ver um jogo, Flamengo e Corinthians 1-0, gol do Bruno Henrique, que ele cruzou a bola no último lance do jogo. Ali ele estava jogando de ponta direita, o Rodinei. Ele entrou para jogar de ponta direita. E deu certo, cruzou aquela bola. Em alguns momentos, o Renato Gaúcho, ele jogava dele. Exatamente, foi com o Renato. Ali do meio para frente, ele vai. Na defesa é um horror, negócio pavoroso. O Mateuzinho defesa e no ataque, é isso que quer dizer? Eu acho que o Mateuzinho no ataque, ele às vezes dá certo, mas não tanto quanto o Rodinei é melhor. E na defesa é tão ruim ou pior que o Rodinei. E o Bragantino queria o Mateuzinho, mas o Flamengo, o que acontece? Ninguém quer sair. Os caras relutam para sair. Porque tá jogando ali, tá no Rio de Janeiro. Claro que o Vampeta fala, ganha bem, ganha em dia, tá tudo bem, vai ficando aqui. Rapaz, do mundo da bola, todo mundo fala que se acomoda. Jogar no Rio, ganhando em dia, é melhor que Madrid, professor. A negociação de Léo Ortiz com o Flamengo, tá? O empresário do jogador, Paulo Pitombeira, está resolvendo, ou tentando resolver essa situação com o Red Bull Bragantino para que facilite a negociação, a ida de Léo Ortiz para o Flamengo. A situação é muito complicada nesse momento, embora neste canal a gente já tenha dado aquilo de que de fato acontece, o acerto, né, do Léo Ortiz com o Flamengo. Isso existe. Até por isso, Paulo Pitombeira tenta resolver essa situação e conseguir a liberação do atleta. Mas o Red Bull Bragantino firma o pé e quer 12 milhões de euros por um jogador de 27 anos de idade. Eu continuo achando que vale a pena. E continuo achando que a estratégia do Flamengo deveria ser focar neste jogador como a outra grande contratação para a temporada 2024, assim como foi De La Cruz. Veja, De La Cruz foi uma excepcional contratação, a melhor do futebol brasileiro até o momento nessa janela de negociações. A gente já falou muito sobre o De La Cruz, jogador que pode jogar pelo lado direito do meio de campo ou mais avançado na vaga, por exemplo, do Arrascaeta, né? E o Flamengo tem essa intenção. Isso já foi deixado claro pelo próprio Léo Ortiz no final da temporada passada. Isso veio à tona depois daquele jogo entre Red Bull, Bragantino e Flamengo, em que o Flamengo vence o Red Bull por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro, ali na reta final. E o Tite, pessoalmente, pediu essa contratação, que seria uma contratação de fato espetacular. É uma negociação, o Flamengo oferece metade do que pede o Red Bull Bragantino. E o Red Bull Bragantino teria prometido ao empresário do Léo Ortiz uma liberação caso chegasse uma proposta. E neste momento o Red Bull Bragantino não tira o pé, firma o pé na negociação, não tira o pé
e quer de fato que o Léo Ortiz fique no clube, né? O que seria, para mim, na minha visão, com todo respeito ao Red Bull Bragantino, uma escolha errada pro atleta, né? O atleta quer jogar no Flamengo para chegar, inclusive, à seleção brasileira. Ele já foi convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira. E para o Flamengo, que quer um atleta de ponta. O Léo Ortiz é um zagueiro de ponta no futebol brasileiro, né? Um zagueiro brasileiro de ponta, que pode, como eu disse, tranquilamente servir a seleção brasileira. Como joga o Léo Ortiz? O Léo Ortiz pode jogar nas duas funções da zaga, lembrando que o Tite não vai nunca, você nunca vai ver time do Tite jogando com 3 zagueiros, a não ser por uma excepcionalidade, né? Ele joga com 2 zagueiros, com uma linha de 4, como você já se acostumou a ver nessa reta final aí de temporada 2023. Preferencialmente, embora seja destro, ele joga do lado esquerdo, tá? Mas pode também atuar pelo lado direito, como foi na própria partida contra o Flamengo no Maracanã, naquela vitória por 1-0 da equipe rubro-negra sobre o Red Bull Bragantino, em que o técnico Pedro Caixinha o colocou pelo lado direito e deixou o Luan Cândido como um zagueiro pelo lado esquerdo. O Luan Cândido é um lateral. Isso lembra alguma coisa a você? Sim, lembra. Matias Vinha, por exemplo, na seleção uruguaia, já jogou como um zagueiro pelo lado esquerdo, tá? Então é muito comum no futebol, isso aí não é novo, é muito comum no futebol atualmente, laterais virarem zagueiros ou zagueiros virarem laterais. Haja visto o que acontece no Manchester City do Guardiola, que joga com o Gvardiol aberto pelo lado esquerdo. O Gvardiol que foi o melhor zagueiro, na minha opinião, da Copa do Mundo do Catar em 2022. A grande questão aí, e a gente pode falar também sobre Juninho Capixaba, né? O Red Bull Bragantino quer 6,5 milhões de euros. Eu vou achar uma loucura se o Flamengo pagar 6,5 milhões de euros pelo Juninho Capixaba. Um jogador que teve seus momentos na temporada passada, é verdade, jogou bem pelo Red Bull Bragantino, mas já passou por outros clubes grandes do futebol brasileiro sem sucesso algum. Pelo Corinthians e pelo Grêmio majoritariamente, tá? No Fortaleza jogou bem, isso fez inclusive que o Red Bull Bragantino, com que o Red Bull Bragantino fosse atrás desse lateral esquerdo, que foi bem no Bahia também, lá atrás, mas assim, jogando em time grande mesmo, ele teve dificuldades. Então eu acho que pode ser uma opção para a reserva do Flamengo, mas não por esse valor. Acho um valor muito alto, inclusive. O grande ponto é, a gente vai chegando num momento crucial da pré-temporada, afinal de contas o Flamengo se reapresenta na semana que vem, né, o elenco do Flamengo. E quais são os planos B para essas situações? O plano A era o Matias Vinha para a lateral esquerda, beleza. Plano B, Juninho Capixaba. Acho legal ter opções. Mas qual é o plano C para a lateral esquerda nesse caso? Não existe nesse momento. E qual é o plano B para a zaga? O Flamengo precisa de um zagueiro. Hoje o Flamengo tem Léo Pereira, Fabrício Bruno, a sua dupla titular, Pablo e Davi Luiz. Precisa de mais um zagueiro. Afinal de contas, perdeu o Rodrigo Caio. Ah, mas o Rodrigo Caio não vinha jogando. Não interessa. Era um zagueiro para compor o elenco, né? Então precisa de um plano B. Esse é o grande ponto, né? O Flamengo está indo atrás desses jogadores. O departamento de scout do clube tem que fornecer informações para que o Flamengo tenha outras opções para essas posições. E não adianta ser Evander, né? Eu tô falando aqui de outra posição completamente diferente, porque o Evander definitivamente, na minha opinião, na minha avaliação, a gente estuda aqui, não é um scout nível A. Porque a pergunta que fica, Flamengo encontra dificuldades para contratar Léo Ortiz e Vina, mas precisa ter pressa? Porque por que eu estou fazendo esse questionamento? Eu estou vendo nas redes sociais, nas ruas, as pessoas conversando comigo, há uma ansiedade muito grande para ver o Flamengo anunciando ou contratando jogadores. O Flamengo vai contratar, isso é um fato. O Flamengo está tentando aquelas contratações e está mostrando coerência. É isso, eles miraram no plano A e estão buscando o plano A até onde podem. Óbvio, eles têm uma data limite internamente, que é o famoso deadline, mas eles continuam tentando o Léo Ortiz e o Vina. São duas negociações extremamente difíceis. Para vocês entenderem, o Ortiz, da Red Bull Bragantino, existiu um acordo do jogador, empresário do jogador com o Red Bull Bragantino, que nessa janela o Red Bull Bragantino iria facilitar uma negociação se chegasse uma proposta boa para ele e ele aceitasse. Beleza, chegou a do Flamengo, ele aceitou. Só que o Red Bull Bragantino diz agora que não, o combinado não era com o clube brasileiro, era com o clube da Europa, do exterior, um projeto para o exterior.
E desde então o jogador vem dizendo para a diretoria do Red Bull Bragantino que quer ir para o Flamengo. Só que o Red Bull Bragantino bate o pé e fala, beleza, quer ir, tem que pagar 10 milhões de euros. E o Flamengo não quer pagar os 10 milhões de euros, o que está certo. Aí todo mundo fala assim, ué, mas o Flamengo não tem dinheiro. E daí? Não é porque você tem dinheiro que você vai chegar numa concessionária, o carro é avaliado em 100 mil, você vai dar 200 mil. Não faz o menor sentido isso. E o Flamengo segue negociando, só que não é o Flamengo que negocia. O estilo de negociação do Flamengo é o seguinte, se acerta com o jogador, se acerta com o empresário, e agora o jogador e o empresário tentam a liberação. O Flamengo não está mais conversando com o Red Bull Bragantino. Essa é a verdade. E no caso do Vina, é diferente. Não tinha um acordo, muito pelo contrário, o Vina está emprestado, só suou, o Flamengo foi atrás, fez uma proposta de 6 milhões de euros, a Roma foi e falou, não, a gente quer 10. E agora o jogador e o empresário, o jogador, que é o Fernando, estão tentando a liberação junto à Roma. Complicado, duas situações extremamente complicadas. Mas aí eu volto a questionar, o Flamengo precisa ter pressa para contratar? A minha resposta é não. Óbvio que num cenário perfeito, é muito bom ter todos os jogadores, todos os reforços na reapresentação no dia 8 de janeiro. Mas caso não tenha os reforços na reapresentação, não tem o menor problema, gente. O Flamengo hoje tem elenco para brigar pelo Campeonato Carioca, que vai ser o foco nesse primeiro semestre. Se eu não me engano, a fase de grupos da Libertadores começa em abril. Gente, até abril é óbvio que o Flamengo vai ter contratado. Então, para que ter pressa? Para que ter ansiedade? Para gastar mais? Não faz o menor sentido. Calma. Eu entendo a ansiedade do torcedor, mas nesse momento precisa ser pragmático. Tem que ter calma, sem ansiedade, porque com muita ansiedade você acaba fazendo besteira. E as contratações do Flamengo são contratações que chamam a atenção. Tirar o Léo Ortiz hoje do Red Bull Bragantino é extremamente difícil, gente. O Léo Ortiz é visto como principal jogador do elenco, é o capitão. E lá eles enxergam o capitão como se fosse o cara, sabe? É assim, é algo bem emblemático para eles, tá? No caso a empresa, né? Red Bull e tal. Então é muito difícil tirar o Léo Ortiz de lá, e o Flamengo acha que dá para tirar. E o Flamengo esteve perto de tirar. Só que em cima da hora o Red Bull Bragantino voltou atrás, já ofereceu até renovação de contrato, aumento salarial para o jogador, mas o jogador quer o projeto do Flamengo. E não precisa ter pressa para contratar, repito. Se não tiver os jogadores na reapresentação, qual é o problema? O Flamengo já vai ter o De La Cruz. Tudo bem, precisa de um lateral esquerdo? Beleza, mas o Ayrton Lucas dá conta nesse início de temporada, que é só Campeonato Carioca, e o time principal nem vai disputar o início do Campeonato Carioca, vai estar fazendo pré-temporada lá em Orlando. Então não precisa ter pressa. Esse é o meu pensamento. Eu não sei o que vocês pensam, vocês podem comentar à vontade. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Então tá aí o Flamengo movimentando o mercado da bola, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí com o Flamengo. E eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse aí nos comentários qual é a melhor contratação que o Flamengo deve fazer, né? Muita gente falando aí sobre o lateral direito, que é uma deficiência que o Flamengo teve aí em 2023, né? Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que dia 8 começa aí a reapresentação do Flamengo. Segunda-feira, o Flamengo já começa aí sua pré-temporada. É isso aí, nação. Tamo junto. Obrigado por você estar aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.